Peço àquele que pode, abra suas Bíblias comigo, o livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos, capítulo 16, versículo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 25. Quantos acharam, digam amém? Quem não achou, diga espere. Glória a Deus. Todo mundo achou? Os irmãos estão afiados na Bíblia. Atos, capítulo 16, versículo 25. Eu leio, os irmãos acompanham. Se a minha tradução for um pouco diferente, é por causa da tradução, mas o significado é o mesmo, tá bom? Estou com a versão King James, é uma versão um pouco diferente da João Ferreira de Almeida. Eu vou ler do verso 25 até o versículo de número 34. Os irmãos acompanham em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos e louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que precisam fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e os da tua casa. E lhes ministraram a palavra de Deus, bem como a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Amém? Podemos se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra que nós lemos nessa noite fala a respeito de Paulo e Silas, homens de Deus, no início da igreja primitiva, homens que pregavam o evangelho, que abriam igrejas e faziam a obra de Deus com fervor. A Bíblia diz que chegou um tempo onde os romanos prenderam Paulo e Silas, que pregavam e davam prejuízo para o inferno. Então prenderam Paulo e Silas exatamente pelo fato de eles pregarem a palavra de Deus, de onde eles chegarem, causar alvoroço, pessoas indo ao encontro deles para se render aos pés de Jesus, e os acusaram dizendo: esses homens estão fazendo tumulto nas nossas cidades, porque nos ensinam doutrinas que não é lícito para o nosso povo obedecer. Então essa foi a acusação que Paulo e Silas eles sofreram para serem presos. E a Bíblia diz que prenderam Paulo e Silas e prenderam os seus pés em um tronco,
Se você observar no contexto dessa palavra, você vai ver que eles prenderam Paulo e Silas e amarraram os seus pés em um tronco. E eles estavam nessa prisão, e eles estavam nesse cárcere. E nessa noite eu quero pregar subordinado ao tema: avivamento no cárcere. Vou falar de novo: avivamento no cárcere. Vou falar pela terceira vez: avivamento no cárcere. Paulo e Silas estavam agora dentro de um cárcere, presos porque pregavam, porque ensinavam a doutrina da cruz, porque ensinavam e pregavam a palavra de Deus. E todas as vezes que alguém prega a palavra de Deus, e todas as vezes que alguém dá prejuízo para o inferno, e todas as vezes que alguém faz aquilo que Deus se agrada, o inimigo ele não tem outro intuito a não ser prender a pessoa, amarrar a pessoa e não deixar que esse saia mais para fazer a obra de Deus. É por isso que o inimigo ele tem raiva da igreja do Senhor, porque quando ele vê alguém fazendo a obra dele, ele sabe que ele está dando prejuízo para o inferno. Paulo e Silas agora estão presos, e a Bíblia diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Então vamos prestar atenção no que essa palavra está dizendo. A Bíblia diz que eles estavam dentro de um cárcere. E geralmente quem está dentro de um cárcere não canta nem ora. Geralmente quem está passando por momentos de crise na vida, ele não tem o costume de louvar ou de orar. Mas Paulo e Silas aprenderam que, mesmo eles estando em momentos e em lugares que não eram propícios para eles orarem, eles continuavam orando e clamando ao nome do Senhor. Eles continuavam louvando ao nome do Senhor. E a Bíblia enfatiza dizendo: e perto da meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus. Perto da meia-noite é um horário em que geralmente as pessoas estão sonolentas. Perto da meia-noite é um horário onde geralmente as pessoas estão querendo dormir. Perto da meia-noite geralmente é um horário onde as pessoas estão indo para a cama, onde as pessoas estão fechando seus olhos, onde as pessoas apagam as luzes e vão dormir, ou já estão dormindo. Mas Paulo e Silas vão na contramão daquilo que a humanidade é, e vão orar e louvar a Deus perto da meia-noite. Eles aprenderam uma coisa: que no horário e no local onde normalmente as pessoas dormem, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E nessa noite eu quero dizer para você, através dessa palavra: mesmo que todos estejam dormindo, continue orando e clamando a Deus. Mesmo que todo mundo retrocedeu, voltou para trás, não está mais acordado espiritualmente, continue clamando, continue orando, continue buscando, porque Paulo e Silas nos ensinam algo muito forte aqui. Mesmo que todo mundo durma, eu vou continuar orando, eu vou continuar louvando, eu vou continuar engrandecendo o nome do meu Deus. Porque eles não eram guiados pelaquilo que os outros faziam. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas elas seguem aquilo que os outros fazem. Se fulano dorme, eu vou dormir também. Ah, mas ninguém está fazendo, eu também não vou fazer. Ah, mas ninguém está orando, eu também não vou orar. Ah, ninguém está cantando, eu também não vou cantar. Mas Paulo e Silas fizeram a diferença. Todo mundo está indo dormir, mas a gente vai fazer diferente. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar. Por mais que essa geração seja uma geração corrompida, Deus ainda conta com Paulo e Silas, que levantam a sua voz perto da meia-noite e clamem ao Senhor, e louvem ao Senhor, e orem ao Senhor. E eu quero te perguntar nessa noite: ei, há quanto tempo você não tem levantado a sua voz? Há quanto tempo você não tem orado na sua casa? Deus te chama nessa noite, mesmo que todo mundo pare, continue.
Mesmo que todo mundo pare e não retroceda, continue firme, continue louvando, continue orando, porque Deus só faz avivamento no meio do cárcere quando há Paulo e Silas que louvam e que oram ao nome do Senhor Jesus. Então, em um cárcere há dois grupos de pessoas. No cárcere existem aquelas pessoas que ouvem e existem aquelas pessoas que louvam e que oram. Porque a Bíblia diz: e Paulo e Silas louvavam e cantavam hinos, e os outros presos os escutavam. Então havia dois grupos de pessoas ali: aqueles que faziam, aqueles que oravam e que clamavam e que buscavam e que louvavam, e aqueles que somente ouviam. E nessa noite eu quero te perguntar: de que grupo você faz parte? Daqueles que só ouvem ou daqueles que se levantam para fazer alguma coisa? Deus te chama nessa noite a fazer parte do grupo de Paulo e Silas, que não só ouvem, que não só enxergam, que não só vê acontecer. Levanta e ora, levanta e busca, levanta e clama, levanta e faz alguma coisa, porque Deus ele só leva avivamento para o cárcere quando pessoas se levantam no meio do cárcere para clamar, para orar e para louvar ao nome do Senhor. De que grupo você faz parte nessa noite? Dos observadores que somente ouvem, mas não fazem nada, ou daqueles que se prontificam e dizem: mesmo no meio da prisão eu vou louvar, mesmo no meio do cárcere eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou orar ao Senhor, porque creia que se você orar, Deus pode enviar um terremoto para mudar o quadro na história desse cárcere. Aleluia! Quando estão entendendo a palavra dessa noite, levante a mão para adorar o nome do Senhor. Então Paulo e Silas estavam presos pelos pés. E quem é preso pelos pés, isso dificulta o ato de eu me ajoelhar para orar, porque eles estavam presos pelos pés. Porém, não foi esse empecilho, e Paulo e Silas não usaram isso como desculpa para não orar. E nessa noite eu quero perguntar para você: qual é a desculpa que você tem usado para não fazer a obra de Deus? Qual é a desculpa que você tem usado para não clamar, para não buscar, para não louvar, para não pregar, para não evangelizar, para não fazer parte, para não ir, para não ser usado por Deus? Qual é a desculpa? Paulo e Silas, eles não usaram das suas dificuldades como desculpa para dizer: não dá para orar, vamos dormir. Eles estavam presos pelos pés, mas mesmo assim eles disseram: se a gente não consegue se ajoelhar, a gente ainda consegue usar a nossa voz. Vamos orar e vamos buscar, vamos orar e vamos louvar, porque mesmo com a minha dificuldade, eu ainda posso usar aquilo que eu tenho para fazer a obra de Deus. E nessa noite eu quero te dizer: as tuas limitações, elas não são desculpas para você fazer a obra de Deus. As tuas limitações, elas não são desculpa para você orar. As tuas limitações, elas não são desculpa para você cantar. As tuas limitações, elas não podem ser usadas como desculpa para fazer a obra de Deus. As limitações de Paulo e Silas não impediram de buscar e de louvar ao nome do Senhor. E eu te pergunto mais uma vez: qual é a desculpa que você tem usado para não buscar ao Senhor? Qual é a desculpa que você tem usado? Ei, quem quer dá um jeito, quem não quer inventa uma desculpa, quem quer dá um jeito, quem não quer inventa uma desculpa, mas quem quer, meu irmão, ele vai lá, mesmo que ele não consiga se ajoelhar, ele ora sentado. Se ele não conseguir sentar, ele ora em pé. Se ele não conseguir abrir a sua boca, ele ora em pensamento, mas ele não para, mas ele não usa desculpa para que as suas limitações o impeçam de fazer a obra de Deus. E eu quero te perguntar mais uma vez nessa noite: qual é a desculpa
preocupa, para você não clamar, para você não buscar, para você não fazer a obra dele nessa noite. Ele te chama, e no meio do cárcere, buscar ao Senhor, orar ao Senhor e louvar o nome dele. Porque o avivamento só acontece quando as pessoas se engajam, quando as pessoas se prontificam, deixam as desculpas para trás, deixam as suas limitações de lado e dizem: eu vou fazer, eu vou clamar, eu vou buscar, porque eu tenho certeza que Deus vai se levantar ao meu favor. Então a Bíblia diz que quando eles louvavam e cantavam, os outros presos os ouviam. Aí verso 26: e de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Então Paulo e Silas, eles estavam passando por momentos de cárcere, de escassez, de dificuldade, momentos de prisão, mas mesmo no momento de prisão, eles abriram sua boca e não pararam de louvar, e não pararam de orar. Aí a Bíblia diz: e Deus enviou um terremoto, e sacudiu a prisão, e derrubou as portas, e quebrou as correntes. Mas o interessante é que quando o terremoto vem, ele não vem calminho. O momento do terremoto é um momento de incerteza. Ele sacode tudo, ele leva uma coisa de um lado para o outro, ele quebra as coisas. O terremoto, ele vem para sacudir. No terremoto você só tem uma coisa na mente: eu não sei o que vai sobrar. Terremoto é assim, eu não sei o que vai sobrar, porque sacode tudo. E às vezes, para o avivamento acontecer na nossa vida, é necessário Deus enviar um terremoto sobre a nossa vida. E no terremoto de Deus não se sabe o que vai sobrar. E quando Deus envia o terremoto, não se sabe o que vai sobrar, porque o sacudir de Deus, ele é assim na nossa vida. Às vezes é quebrado laços, às vezes saem amizades, às vezes saem coisas que nós costumávamos fazer, às vezes a gente tem que tirar da vida algo que a gente gostava, mas o terremoto, ele tem que aparecer, mas o terremoto, ele tem que acontecer, para as cadeias se abrirem, para as portas se abrirem, para as correntes caírem. E nessa noite eu quero profetizar na sua vida: se você tem passado pelo terremoto de Deus, não te preocupa com o que vai sobrar, porque Deus é quem comanda a tua vida, porque Deus é quem vai na frente da tua história. E se Ele mandou um terremoto, é porque no final desse terremoto tem avivamento para você, é porque no final desse terremoto tem avivamento para a tua casa, é porque no final desse terremoto tem avivamento para a tua família, tem avivamento no teu trabalho, tem avivamento nos teus, tem avivamento na tua rua, tem avivamento no departamento, tem avivamento no meio da igreja. Se você crê nisso, já levante a mão para o céu e adore o nome desse Deus. Para o avivamento acontecer na nossa vida, é necessário o terremoto. E isso é o que nós não queremos passar, porque nós queremos avivamento, porque nós queremos salvação de almas, porque nós queremos cura, porque nós queremos milagre, mas não queremos passar pelo processo, mas não queremos passar pelo terremoto de Deus na nossa vida. Mas o terremoto é necessário para que as prisões se abram, para que as portas se abram e para que as correntes caiam ao chão. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Então a Bíblia diz que ao acontecer o terremoto, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. E o carcereiro
sono, e vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou a espada a fim de se matar. Porque qual era o pensamento do carcereiro? Vão dizer que a culpa foi minha, vão me torturar, porque sou eu que estou no comando dessa prisão. Todo mundo foi embora, as portas se abriram, vão dizer que fui eu. Então ele queria se matar. Aí Paulo gritou: não faça isso, eis que está todo mundo aqui. Aí agora o carcereiro pede luz, ele pede uma lâmpada, uma lanterna, para ir até o local, vai aos pés de Paulo e Silas e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Então olha que interessante, ele vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu e foi salvo, ele e a sua casa. Espera aí, mas há 2 minutos atrás aquele carcereiro queria se matar, mas há poucos instantes aquele carcereiro queria tirar a própria vida. Mas agora aquele carcereiro estava aos pés de Paulo e Silas dizendo: o que eu preciso fazer para ser salvo? E eu quero profetizar na tua vida nessa noite, que aquilo que parecia que seria morte, que aquilo que parecia que iria acabar, vai acabar em salvação. Aquilo que o mundo diz: ali vai morrer, ali vai acabar, ali não tem mais jeito. Deus está dizendo para você nessa noite: tem salvação, tem libertação, tem cura para a tua vida, tem cura para a tua casa, tem salvação para a tua casa. Creia que isso não vai acabar agora, creia que isso não vai acabar nesse momento. Deus tem salvação para os teus. O cenário que parecia ser de morte não é mais um cenário de morte, é um cenário de salvação. E Deus é especialista em transformar cenários na nossa vida. O cenário que parecia ser de tragédia, de morte, de desastre, agora é um cenário de salvação. Creia que a tua casa não será uma casa onde as pessoas irão olhar e dizer: ali tem morte, mas irão olhar: ali tem salvação, ali tem coisas de Deus, ali tem família aos pés do Senhor, ali tem avivamento dentro daquela casa. O avivamento de Deus, ele vai chegar sobre a tua vida. Mas creia que o cenário que parecia ser de morte será de salvação. Paulo e Silas pregaram para o homem, ministraram a palavra ao homem e àqueles que estavam na sua casa. Olha só, os que estavam na casa do carcereiro não presenciaram o terremoto, sim ou não? Não presenciaram, mas o carcereiro presenciou. Mas o interessante é que a salvação de Deus, ele não veio somente para um homem, o carcereiro, veio para ele e para a sua casa. Veio para os dois. Porque o avivamento de Deus, ele nunca começa grande. Ele começa com uma pessoa. E depois vai se multiplicando. E depois vai pegando outras pessoas. O avivamento, ele nunca começa grande. Você lembra do início, quando a gente começou, quando a gente leu esse texto? Quem estava louvando e cantando? Quem estava orando e cantando? Paulo e Silas. E os outros apenas ouviam. Mas quando Deus enviou o terremoto, a Bíblia diz: e todos foram soltos. É porque o avivamento ele começou com Paulo e Silas, mas depois todos os outros estavam no meio do avivamento. Mas porque o avivamento começou com o carcereiro, e depois o avivamento estava dentro da casa dele, no meio da sua família. E o avivamento de Deus, ele nunca começa grande, ele sempre começa pequeno. O avivamento de Deus na igreja, ele nunca vai começar em um grande evento, em um grande congresso. Não. Ele sempre vai começar em um grupo de oração, em um círculo de oração, em um grupo pequeno. E a partir
partir daquele grupo pequeno vai pegando outras pessoas, o fogo vai tomando conta da casa. Quando você menos imagina, a igreja está avivada, mas sempre começa com um pequeno grupo. Mas essa é a beleza do avivamento. O avivamento, ele é para mostrar que a pessoa, ele não é preciso eu ir junto com aqueles que estão fazendo o contrário. Se todo mundo não liga para nada, não é assim que eu vou fazer também. Eu tenho que fazer diferente. O avivamento tem que começar por mim. O avivamento tem que começar por você. E nessa noite eu quero te dizer, se ninguém está fazendo, vá lá e faça. Que o avivamento comece pela tua vida. Que o avivamento comece por você. Que o avivamento comece pela tua casa. Que o avivamento comece pela tua família. E que de repente você olha para a sua rua e diz: os vizinhos se converteram através da minha casa. Mas começa com um pouquinho. Aí você olha para a igreja e diz: a igreja está avivada. Mas tem que começar por você. Mas tem que começar por mim. Eu não posso olhar para aquilo que os outros estão fazendo e ir na onda. Eu tenho que fazer diferente para que o avivamento comece por mim. O avivamento começou pelo carcereiro, mas tomou conta da sua casa. E a Bíblia diz: e foi batizado ele e os da sua casa. E olha só que interessante, antes dele ser batizado, verso de número 33, naquela mesma hora da noite, tomando consigo Paulo e Silas, lavou-lhe os ferimentos. Isso aqui é o carcereiro. O carcereiro agora lavou os ferimentos de Paulo e Silas. Talvez de outros presos também, não posso afirmar, mas ele agora lavou os ferimentos de pessoas. O carcereiro, o trabalho dele era prender, era maltratar, era machucar, mas a Bíblia agora diz: e ele agora lavava os ferimentos dos outros. Então olha só a beleza do avivamento. Aquele que maltratava, aquele que prendia, aquele que fazia coisas ruins com as outras pessoas, agora ele estava sendo usado por Deus para lavar feridas dos outros. E nessa noite Deus quer te usar, não para matar, não para derrubar, mas para curar feridas dos outros. Deus quer te usar para alguém, para curar aqueles que estão enfermos espiritualmente e fisicamente também, como acontece. Deus quer te usar como usou aquele carcereiro, não mais para matar, não mais para prender, não mais para jogar palavras contrárias, mas para atar feridas, mas para lavar ferimentos. Quantos crê nisso nessa noite? Será que nessa noite Deus pode encontrar uma igreja que não mata, que não maltrata, mas que lava ferimentos, mas que cura feridas físicas e espirituais? Isso aqui é para você refletir. O carcereiro foi atingido pelo avivamento de Deus. Ele maltratava, agora ele cura ferimentos. E essa é a beleza do Evangelho. Porque aquele que maltratava não maltrata mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que fazia o mal não faz mais. Não é por mérito próprio, mas é porque a partir do momento que eu recebo o avivamento de Deus na minha vida, agora Ele domina as minhas atitudes e as minhas ações. Então o carcereiro que maltratava, agora é usado para sarar feridas. E eu quero te perguntar: será que Deus pode contar com você para sarar feridas de alguém? Reflita nisso nessa noite. E por último, verso de número 34. Então insistiu para que subissem à sua casa, isso o carcereiro, insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. No final, terminou em culto de ação de graça. No final, vai
vai terminar em culto de ação de graça. Você crê nisso? O final desse cárcere vai terminar em ação de graça. Porque quando nós somente recebemos o avivamento de Deus, recebemos o milagre da parte de Deus e ficamos para nós mesmos guardadinho. Às vezes Deus tem que trabalhar com isso, mas às vezes o nome de Deus não é glorificado através da nossa vida. Mas quando nós divulgamos em culto de ação de graça, agora nós estamos dizendo para outras pessoas: eu recebi o milagre na minha vida, eu recebi o avivamento na minha vida, eu recebi Deus na minha vida. Então, por causa disso, por causa desse milagre, por causa disso que aconteceu, eu tenho certeza que mais pessoas vão ser alcançadas, mas através do meu culto em ação de graça. E nessa noite eu quero dizer para você: quando o milagre chegar na tua casa, não esqueça de ofertar o culto em ação de graça. Quando o avivamento chegar na tua família, não esqueça de ofertar o culto em ação de graça, porque o culto em ação de graça, ele leva Jesus para outras pessoas. Alguém vem e diz: olha lá, Jesus fez. Alguém diz: olha lá, glória a Deus, porque Jesus operou um milagre na vida dele. Então o final foi de ação de graça. O início foi de cárcere, mas o final foi de ação de graça. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite que o início foi de cárcere, mas o final será de ação de graça. Que o início foi de prisão, foi de chicotadas, foi de pés presos, mas no final vai ter ação de graças sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus. Se você crê nisso, adore o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Se eu passar daqui, não vai ser do Espírito, vai ser da carne. Avivamento no cárcere. Deus, ele quer te usar como Paulo e Silas para começar um avivamento e um reboliço dentro de um